Então, a gente dá início à segunda sessão do simpósio Condição Subalterna e Urgência Decolonial na Literatura Contemporânea, com a apresentação de Patrícia Ribeiro Brasil, a literatura como espaço de potência, resistência e reexistência, uma leitura comparada de A Mulher de Pés Descalços e a Historiadora Obstinada. Patrícia, a palavra está com você. Boa tarde. Tainã, tu me ajuda? Tu consegues? Tá, eu fiz um slide assim mais para ajudar na organização da fala, tá? Eu sou orientanda do professor Daniel e essa comunicação ela é um exercício da minha tese, mas não é o corpus literário que eu trabalho na minha tese, né? No meu estudo de doutoramento, eu faço uma análise comparada de textos de gêneros diferentes. Não é? Eu trabalho com romance e com uma autobiografia. Eu trago aqui para vocês um conto e um livro de memórias, sei lá se eu posso definir assim, não é? Eu trago para vocês também 2 processos de colonizações diferentes, como eu também faço no meu estudo de doutoramento, não é? Eu trago a escritura feminina, não é? E de discursos que ocorrem dentro da literatura que aproxima a condição que eu chamo de subalternidade. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, né? Que eu chamo de condição de subalternidade pela raça, pelo gênero e pela condição de colonial, né? Paty, tu tá vendo a minha tela? Agora sumiu. Não, agora sumiu. Tava, depois sumiu. Ah, tá. Peraí, só um minuto. Ok? Certo. Eu trago, então, o livro, o último conto do livro No Seu Pescoço, da Chimamanda, né? Que se chama A Historiadora Obstinada, e o livro da Scholastic Mukasonga, tá certo? A Mulher de Pés Descalços. Só para poder colocar um pouquinho, porque esses processos biográficos é importante quando a gente também faz a questão dessa análise de conjuntura pós-colonial e pós-colonial desse lugar da onde elas estão falando, né? Então, a Chimamanda... pode ir. Mais uma. Isso aí. A Scholastic, ela nasceu em Ruanda em 1956. Não, volta. Em 1956, não é? Em 1960, ela é deportada junto com muitos outros. Ela é da etnia Tutsi, né? Ela faz o ensino médio dela em Kigali e tanto no livro Baratas quanto na Mulher de Pé Descalços tem esse relato, não é, da importância que a mãe dela dá para a educação, e a gente vai ver isso depois. Ela começa a estudar assistência social em Ruanda e vai exilada para Burundi, que é um país muito próximo, ali abaixo de Ruanda, né? Ela se forma em assistência social. Em 92, ela vai à França, vai morar na França. Em 94 tem o genocídio de Ruanda, não é? E ela vive até hoje na França. Em 94, 37 membros da sua família são executados nesse genocídio. Por sua vez, a Chimamanda ela tem um processo um pouco diferente, assim, não é? A Scholastic vem de uma étnica, assim, muito dentro de uma comunidade que eu vou botar bem entre aspas tribal, porque não é bem essa denominação, mas eu não encontro outra palavra. Já a Chimamanda não, ela vem de um processo mais metropolitano, se eu posso dizer, mais de cidade mesmo, né? Ela nasceu na Nigéria em 1977. Isso é importante porque eu estou falando de 2 gerações diferentes, né? Tanto da Scholastic quanto da Chimamanda. Ela vem de uma comunidade, de uma vivência de uma família letrada, porque o pai dela era professor de estatística da universidade, ele faleceu esse ano, e a mãe dela
era alguma assistente. É importante também falar que o nome da mãe dela é Grace, como o nome da personagem do livro, né? Ela começa os estudos muito cedo em medicina, não é? Ela não trabalha na edição de uma revista, mas aos 19 anos ela sai, não é exilada, mas ela sai do... Agora me dei conta que a minha personagem do doutorado também sai exilada da Somália. Ela sai da Nigéria para estudar comunicação e ciências políticas nos Estados Unidos e percorrer esse caminho que hoje a gente conhece da Chimamanda, tá? O livro da Scholastic, ela pode passar, Tainá, por favor. Eu só botei um mapa aqui para a gente ver, ele está marcando Ruanda, tem um pontinho bem verde embaixo, onde é o Burundi, né? E a Nigéria, eu trabalho com a Somália, então eu trabalho com Somália e Nigéria, eu trabalho também com lugares diferentes na África, né? Para ilustrar o meu exercício. A Mulher de Pé Descalços, o livro da Scholastic, ela relata que ela escreveu esse livro para poder sepultar a mãe dela, porque a mãe dela diz que os filhos deveriam ter sepultado. Como a mãe dela morreu nesse genocídio, a Scholastic não conseguiu fazer isso. Então, ela escreve esse livro na tentativa, na tentativa não, né? Porque ela entende que ela alcançou o objetivo, mas com o objetivo de fazer um sepultamento digno para a mãe dela. E o livro, ele relata muito por cima, assim, muito a importância dessa mãe, que é uma matriarca, que é muito importante não só na família, mas também dentro da comunidade no qual eles vivem, não é? E de uma mãe também que busca muito que os filhos possam estudar, casar e tal. A historiadora obstinada conta a história primeiro de uma matriarca, né, que se casa por amor. Esse casamento tem uma dificuldade muito grande de gerar descendentes, e aí a comunidade do clã pressiona, né? Uma comunidade, de certa forma, esse casamento é de certa forma rico, assim, porque o noivo tem muitas propriedades, assim, tem muito gado, tem, né? Ela consegue engravidar, engravida um filho, o marido ele é envenenado pelos primos, não é? E ela tem que educar esse filho. E ela entende que esse filho precisa ser educado em cima dos missionários, porque eles sabem que dentro do clã, perto do clã, está chegando um movimento colonizador, e ela entende que ele precisa entender isso para poder manejar aí dentro. Só que o filho acaba sendo convertido, né? Ela faz uma escolha entre o anglicanismo e o catolicismo, acaba escolhendo o catolicismo, e o filho acaba convertido, esse filho casa, tem filhos, e a filha, né, se torna historiadora e tenta buscar, então tenta resgatar, a filha, essa descendência, que resgata a história da avó, né, e que tenta resgatar e colocar uma ordem, né, da história do povo que ela veio da Nigéria e tal. Então, eu queria pensar em algumas aproximações que esses dois textos possuem. Eu falo primeiro do título, né? A marcação de gênero no título que tem, né? É a mulher de pés descalços e a historiadora obstinada. A segunda aproximação, né? E é interessante também a questão da historiadora, de quem vai poder contar essa história depois, né? Quem vai guardar essa memória. Duas mães, né? Duas matriarcas, a mãe da Scholastic, que é a Estefânia, e a avó da Famefuna, que é a Grace, né? Eu não sei dizer isso, mas deve ser Nawabga, né? Duas matriarcas que buscam manter a tradição, que buscam manter a sua história, que buscam manter esse vínculo com esse mundo africano, mas também busca esse processo que
não sei se está correto dizer, de interlocução com esse mundo branco, com esse mundo de colonizador. Elas buscam isso, né? Buscam através da onde? Daí foi aí que eu me dei conta desses processos de leitura, porque quando eu estava lendo a Scholastic, eu já li essa história, eu pensava, eu já li essa história, né? Mas aí quando ela fala da questão do processo de educação pelos missionários, eu me lembrei que era o texto da Chimamanda, né? Então, elas buscam essa interlocução com o colonizador, e a força do colonizador é em cima da religião, não é? Para educar, para apropriar-se disso. Então, tanto a Estefânia quanto a Ô, Taina, me ajuda aí. Nuanga. A avó da Grace. Nuanga. Como? Nuanga. Nuanga, né? Elas buscam isso a fim de uma leitura que eu faço, né, de permanência. Ao mesmo tempo que eu domino, que eu vou fazer essa interlocução, eu consigo fazer a permanência das minhas tradições, já que essas mulheres também se mantêm como pessoas que cuidam dessa tradição, né? E aí tem outro ponto muito interessante, que essas duas matriarcas, elas mantêm os nomes africanos, não é? A Scholastic Mukasonga é o nome dela ruandês, então é assim que a mãe dela chama ela. Ela tem esse nome cristão, esse nome colonial, mas eles se chamam pelo nome africano. E eu não vou conseguir dizer o nome. Ela também mantém chamando o filho e os netos pelos nomes africanos. Ela não chama a neta de Grace, chama de Afamefuna, né? Tanto que depois no texto a neta muda e assume esse nome dela, ela abre mão do nome cristão. Pode passar, por favor, Tainã. Aí, essa duas coisas assim que eu queria poder montar do que isso tá muito marcado nessas duas mulheres, como elas primam muito, tanto no romance quanto no conto, de manter a história da família, de contar a história da família, de manter isso, né? E aí eu trago para a gente falar um pouquinho, né? Que o Ampateba, naquele livro que a Unesco lançou da África, né? Tem um texto dele e ele fala isso. Até quem me apresentou esse texto foi a Tainã, há uns 2, 3 anos atrás, né? Mostra isso, assim, né? Que manter essa ancestralidade, né? É manter essa consciência coletiva, é manter esse elo identitário entre eles, né? Que eu sabia a história da minha família, que eu sabia a história do meu povo, que eu sabia a história do meu clã, eu poder contar e saber, poder manter esse elo de identidade, essa identificação, fazer com que eu possa manter a minha existência, né? E aí ele fala que o Ampateba fala que é muito bonita essa parte, né? Que ela não está organizada pela cronologia, ela está organizada pela sua genealogia, né? Por isso que é importante, então, a historiadora obstinada contar a história, né? A neta contar a história da avó, e por isso que é importante a Scholastic contar a história da mãe dela, né? Não só para sepultar, mas para dizer que sim, ela existiu, sim, isso é verdade, né? Então, quando ele remonta a sua genealogia, não é? Ele está podendo ele está podendo apresentar a sua carteira de identidade. Se ele não souber isso, ele não tem essa identidade. Pode passar, Tainã, por favor. Eu acho que sobre a perspectiva colonial, tanto da Nigéria quanto a Ruanda, assim, né? A Nigéria, ela são processos de colonização diferentes, né? A Nigéria, ela vem de uma colonização britânica, tanto que eles falam inglês lá, né? E a Ruanda, ela vem de uma colonização alemã. Depois da Primeira Guerra Mundial, quem assume é a Bélgica, que assume o processo de colonização de Ruanda, né? A Nigéria, ela teve uma influência, tanto a Nigéria quanto a Ruanda, do catolicismo, muito forte no processo de colonização. A independência da Nigéria em 1960, a de Ruanda, ela entende, e aí eu não consegui buscar mais elementos, né, para poder desenvolver isso, mas
A Ruanda ela é decretada como, talvez por um processo muito forçado das Nações Unidas, não é? Porque o processo de independência da África ele é semelhante, ele é junto, é mesmo tempo, né? Ruanda é considerada uma república em 1960, mas ela só é independente em 1962. E aí tem também essa questão de diferença de etnias, né? Então, na Nigéria eu tenho o Igbo, eu tenho o Hausa e eu tenho o Yorubá. A Chimamanda ela está relacionada ao Igbo, né? Tanto que ela faz sempre um movimento e uma militância disso no ensino de Igbo para as crianças. E a Scholastic, ela essas duas etnias que existem dentro de Ruanda, os Tutsi e os Hutus, uma etnia ela é ligada mais à questão do comércio e outra mais à questão da agricultura, né? E, na verdade, quando a Bélgica assumiu o processo de colonização em Ruanda, ela acirrou esses processos de diferença entre essas duas etnias. E aí, isso vai desembocar depois... o processo de independência, tanto da África, como se não foi um processo tranquilo, assim, muitas guerras depois disso, né? Então, eles vão se alternar nessa disputa de poder pós-independência ali, até que chega, então, o genocídio em 94, que é o presidente da Ruanda é assassinado, e por um jogo político, né, dizendo que tinham sido os Tutsis que tinham eliminado ele, porque ele era Hutus, não é? E que, na verdade, há uma outra versão dizendo que foram os próprios Hutus, porque ele estava tentando fazer uma mediação entre essas duas etnias dentro de Ruanda. Mas é que a verdade é que em 4 ou 5 meses, quase 1 milhão de ruandeses da etnia Tutsi foram eliminados, né? Então, esse é o meio em que se constitui a história, a literatura da Chimamanda e a literatura da Scholastic. Tu pode passar? E aí eu chamo essa de potência, resistência e resistência, né? Então, eu trago para a discussão dizendo que a palavra é potência, seja ela falada, seja ela escrita, não é? Mas contar a história, ela é potente. Eu chamo a escrita como resistência, porque eu faço, através da escrita, eu consigo aproveitar esse instrumento do colonizador para que eu possa perdurar, para que eu possa dizer, então, que a minha existência ela é concreta, sei lá se eu posso dizer isso, né, se esse é o adjetivo. E a literatura, ela permite que eu possa me resistir, que eu possa me multiplicar, porque eu abranjo um maior número de leitores e de outras culturas. A gente está aqui no Brasil falando de uma cultura de Ruanda e de uma cultura de Nigéria, né? De uma realidade um pouco distinta do que a gente vive. Então, a literatura permite isso, permite essa resistência, ela permite que eu possa, então, escrever a história da minha mãe, ela permite, então, dizer que essa existência ela tem uma carga de vida extremamente importante, que talvez para a minha cultura ou para uma cultura colonial não fosse, mas que sim tem, porque ela tem uma ordem, ela tem um ordenamento, ela tem uma justificativa, né? E ela é também resistência porque eu faço dentro desse sistema que ainda é opressor e que ainda traz muitas dessas marcas, eu faço o meu contradiscurso, né? A minha tese está indo um pouco para isso. Eu faço o meu contradiscurso, eu crio um outro discurso dentro do discurso colonial, não é? De que há uma outra cultura que não precisa, que não tem que ser desconsiderada, não é? E eu faço um pouco aquilo que o Fanon diz que o falar é o existir para o outro, né? Contar é o existir para o outro. Eu faço isso. E aí, para finalizar, não sei se... Deixa eu chegar aqui na minha última parte
Eu já me perdi aqui, tem, né? Então, elas fazem isso, elas trazem essa necessidade de contar a história que não foi, que foi interdita, né? E de registrar pela literatura aquilo que historicamente foi ignorado, que a história oficial, né, foi ignorada, né? E acho que isso que é o interessante, essa que é meu questionamento dentro da minha tese, processos coloniais diferentes, mulheres com histórias diferentes, não é? Elas ocupam esse mesmo lugar de subalternidade, esse mesmo lugar de apagamento identitário, né? E que a literatura é, sim, a via, o caminho, a força, o instrumento para resistir, né? Eu acho que era isso que eu queria falar. Não sei se eu passei do tempo, se eu não passei do tempo, eu não sei se, né? Aí um pouquinho ali do que eu usei, né? Mas é para isso que eu estou indo, por esse caminho que eu estou indo. Obrigada, Paty.